E bom, eu voltei. Quem diria, não é? Pela surpresa de um total de 10 pessoas. Agradeço aí pelo apoio. É, Até o exato momento são 10 pessoas, mas esse apoio já me ajuda bastante. Eu acho que já foi um bom começo até para querer o vídeo tão humilde, né? Mas enfim, eu devo admitir que foi difícil achar uma temática ou alguma coisa para um segundo vídeo que depois da introdução toda roteirizada bonitinho, não tinha nada. Eu falei, caraca, meu, não tinha nada. Até que chegou dia 3 de janeiro e isso aconteceu. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela e, com isso, violaram um princípio Até que básico a do ideia direito literalmente internacional, a explodiu na minha soberania e a cabeça. integridade territorial de um. Que piada de merda, cara. Testemunhando essa merda toda que vem acontecendo na Venezuela, fora os outros conflitos militares que aconteceram nos últimos anos, e também os problemas sociais que a gente vê aqui no Brasil, eu pensei, cara, se 2026 já começou com essa merda, imagina o que vem por aí. Então, pensando nisso, eu refleti bastante se eu deveria ou não trazer o tema aqui no canal, até porque esse aqui ainda é o segundo vídeo, eu não queria ter que falar de política aqui no canal tão cedo, e também não tenho muito embasamento histórico ou uma grande fonte de conhecimento para poder agregar, para poder mostrar aqui para vocês. Então eu pensei em maneiras de que eu poderia tratar desse tema e tal. Foi aí que eu lembrei da entrevista que o Max Cavaleira deu recentemente em um podcast, falando sobre o retorno da banda dele, da pseudo-banda dele nos anos 90, muito influenciada pelo que está acontecendo, principalmente nessa questão diplomática americana ao redor do mundo, né? No caso, todas as merdas que o Trump tem feito ultimamente. E, bom, eu vou adentrar isso mais tarde, só que a ideia que eu tive foi basicamente pensando assim, já que até um projeto dos anos 90 tá revivendo por causa dessas merdas todas, por que não trazer aqui bandas que também tratam dessas temáticas que são totalmente relevantes, mesmo desde a época de seu lançamento até os dias de hoje. E por que você, exatamente você, deveria acompanhar alguns deles por aí, principalmente agora no ano de 2026. Queria deixar ressaltado que boa parte das bandas que eu separei são bandas nacionais. E tem um motivo por trás disso que eu vou explicar ao decorrer do vídeo. E também provavelmente haverão algumas citações durante o vídeo que também são relevantes, mas que eu não vou tratar muito porque seria como prolongar o óbvio, eu acho. Mas antes de seguir para essa lista forjada do fundo do subconsciente da ignorância de um roqueiro, eu queria aproveitar para promover a minha página do Instagram. E também agradecer aos que foram dar um apoio por lá também. Mas eu não divulguei no meu último vídeo, embora o link esteja na descrição daquele vídeo. Então eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo, em algum lugar. Ou na tela, sei lá, foda-se. E também vai estar no. E também vai estar na descrição. E bom, lá é mais onde eu publico meus trabalhos artísticos e tudo mais e tal, mas também vai começar a ficar movimentada daqui a um tempo. Então eu recomendo que vocês acompanhem por lá, né? Ajudem a apoiar esse humilde trabalho aí, desse infeliz trabalhador. E agora é isso. Bora pra listas. Nascida no puro contexto da ditadura militar nos anos 80, na grande ABC paulista, mais especificamente na cidade de Mauá, nasce uma banda com grandes influências do punk internacional, só que com letras em português, que veio a nascer justamente dessa revolta e de tudo que estava acontecendo no contexto da época. E é claro que eu tô falando deles, né? Eles têm causado uma certa ressonância, principalmente agora no final de 2025, e
por conta de uma música que eles lançaram em 85. E eu não podia ser outra para começar com chave de ouro a não ser Garotos Podres. E bom, é difícil fazer uma lista dessas, é praticamente impossível, eu diria, tratar de temas atuais sem falar dos Garotos Podres. Desde o álbum de lançamento deles em 85, eles têm tratado de temas que são relevantes, que repercutem até hoje. Como por exemplo a própria música, né, que virou polêmica deles, Papai Noel, Velho Batuta, que passou pelo regime de censura na época, mas desde a época criticava o capitalismo, criticava toda essa comercialização do Natal. E mesmo agora em 2025, quando a banda estava completando 40 anos, essa música ainda causa ressonância, ainda causa incômodo para eles. Vocês sabem quem são eles, não sabem? E bom, a banda também tem vários outros hits que falam sobre muitas outras coisas. Eu gosto muito de citar o álbum Garotos de Podre Zepan, de 2013, porque justamente é um álbum que trata muito dessa questão política. E desse álbum posso citar músicas muito boas que tratam de temáticas atuais, principalmente aqui no Brasil. Por exemplo, o Ditador, o Adventista, o Oriente, o Ocidente é um Acidente. Essa música também ela é muito boa e retrata muitas coisas no tempo real. Não só desse álbum específico que é o meu favorito, como também levando em consideração a questão do ZY Venezuela, Yankees Go Home. Essa música ela trata praticamente diretamente sobre isso. E assim como várias outras músicas desde os anos 80 dessa banda tem tratado de temas que são atuais até hoje. Outro exemplo que dá para dar aqui é, como eu falei anteriormente, o Ditador e o Adventista, que tratam figuras que não são figuras meramente arquétipas nos dias de hoje. A gente consegue encontrar pessoas assim. Eu diria que Garotos Podres está mais relevante do que nunca, e não teria como começar esse vídeo sem falar deles. Continuando na linha do punk, só que dessa vez com uma banda mais recente, porém não menos relevante. Eu diria que essa é a banda mais relevante atualmente, na minha opinião. Esses caras, esses malucos aí, eles vieram de Porto Alegre, começaram em 2014 e causaram uma ressonância, eu diria, tendo problemas diretamente com um certo carequinha, dono de uma rede de lojas de departamento aqui no Brasil, justamente por causa de uma música também, que é uma música muito boa também. E até hoje em dia, eu diria, principalmente atualmente, eles estão causando barulho, eles estão falando de temas recentes, eles estão promovendo isso nas redes sociais dele, eles estão sendo punkzilla. E bom, essa banda, o que eu vou dizer, é punk raiz com elementos de hardcore demais e tal. É uma banda que também trata com um certo humor, eu diria, e com bastante analogias. Eles são bem criativos nas letras das músicas deles mesmos. E bom, é uma banda que tá totalmente ativa, tá constantemente ativa nas redes sociais. Ela tá sempre levantando pautas, apoiando bandeiras e tudo mais e tal. E a música deles obviamente não poderia ser o contrário. Eu posso citar aqui principalmente América, ainda tratando do tema da Venezuela, e também do lado que os Estados Unidos tá se tornando atualmente. Desgraça Meritocrata também é uma música bem relevante, que é um assunto de uma história antiga já, mas que ainda se repete nos dias de hoje e vai continuar se repetindo. E também de várias outras coisas envolvendo política e envolvendo também o nosso mundo ao seu redor. Eu posso falar de várias coisas aqui, mas eu diria que seria melhor se vocês mesmos vissem pessoalmente, e melhor ainda se vocês seguirem a banda no Instagram, nas redes sociais, que, como eu disse, é uma banda constantemente ativa, que tá sempre levantando pautas e ainda causa ressonância. E bom, é uma banda
genuinamente brasileira, eu posso dizer, que trata também principalmente de problemas brasileiros. A música em questão, né, o Velho da Van, que foi a que causou uma certa polêmica quando foi lançada, é uma prova disso, é uma prova de que eles não estão só tratando de temas externos, estão tratando de temas aqui também, assim como outras bandas que eu vou citar daqui a pouco. Lembrando que o Instagram de todas as bandas vão estar aí na descrição, vão lá dar um apoio para eles, porque esse é o ponto principal do vídeo, mas eu vou me prolongar nisso mais tarde. Quis trazer essa banda em específico porque foi uma das bandas nas quais eu vi um show presencialmente e eu ouvi eles discursarem um pouco antes de algumas das músicas, falarem um pouco sobre política também e tal. E eu não pude deixar de mencionar eles porque eu também acredito que os temas que eles tratam também são bem relevantes. E bom, essa banda ela é um pouco mais recente, não tão recente quanto Punkzilla. Na verdade eles surgiram ali no início dos anos 2000, acho que 2001 se eu não me engano. E é uma banda aí de São Paulo mesmo, aí da capital paulista, que é o Social Chaos. E bom, Social Chaos é uma mistura aí de, eu diria que de grindcore com hardcore punk, no caso crush punk para ser mais específico. Pelo menos é o que diz o site do Metallum, né? E bom, eles estão na ativa desde 2001, lançaram vários trabalhos e várias músicas também que falam sobre a questão política e tantas outras questões importantes no Brasil. E eles continuaram lançando trabalhos até recentemente, se eu não me engano. E como eu disse, eles ainda estão, por mais que eles estejam presentes aí no underground brasileiro, eles também estão presentes em outros países, já fizeram shows em outros países. É uma banda que tem uma certa relevância, assim, principalmente no cenário underground, no cenário punk. E foi procurando um pouco, explorando mais sobre a banda, que eu encontrei um disco de colaboração, uma collab entre o Social Chaos e uma banda do Pará que também de grindcore chamada Baixo Calão. E esse disco ele me surpreendeu bastante porque ele é genuinamente um disco extremamente relevante como crítica política e social que o Brasil vem enfrentando, principalmente com aquele escândalo que teve nas terras Yanomamis. Caso vocês não lembrem, alguns anos atrás foi descoberto que na Amazônia garimpeiros estavam explorando aquelas terras, não é? E aquilo causou também um massacre entre o povo Yanomami, que estava vivendo lá. Não só pela contaminação de mercúrio pela água, consequente, né, da mineração, da exploração ilegal dasquelas águas, dasquelas terras, tanto quanto conflitos diretos entre alguns grupos ilegais de garimpeiros. Então, apesar de ter essa temática, também existem outras músicas ali que falam sobre política, críticas principalmente voltadas para direita, não só isso, para várias questões também. E uma coisa que eu achei bem legal foi a participação aí do João Gordo, né, o frontman do Ratos de Porão, em algumas músicas aí em específico. Por mais que grindcore seja um pouco difícil de você entender na escuta, vale a pena fazer um esforço, vale a pena acompanhar essas duas bandas, porque são bandas extremamente relevantes também e que fazem um trabalho incrível. E, bom, digamos para a última banda, eu devo aqui pausar esse vídeo para poder fazer as menções que eu disse que iria fazer de algumas bandas e algumas outras coisas que também são relevantes aqui para 2026 e para temática política atual, e que eu não vou me aprofundar porque é o básico, é o óbvio. Você tem que conhecer, você tem que saber quem são essas bandas, porque senão você é um bosta. Não, brincadeira, você não é um bosta não, você só é um desinformado. Não, brincadeira, caralho, você é um merda mesmo, cara. Você tem que conhecer isso daqui. Começando por uma leve introdução a lá no metal. Já vou meter o combo logo aqui. Rage Against the Machine e SOD, System of a Down. Duas bandas que tratam de política, problemas sociais, que, porra, mano, é o mainstream do nu metal. Não é possível que você não tenha ouvido falar nenhuma delas. E, bom, elas cutucam a ferida, são extremamente relevantes atualmente para o cenário que a gente está vivendo.
E se você não ouve, cara, faça um favor para seus ouvidos, faça um favor para sua vida e ouça, cara. Ouça, leia as letras, busque informações, são muito boas. Agora eu queria ressaltar também para vocês prestarem atenção na cena do punk e do hardcore punk nacional, brasileiro, porque é o que é relevante atualmente. São bandas que vão tratar sim de política, vão tratar de temas importantes em 2026 e são bandas que são bom para você abrir a cabeça e apoiar também, porque afinal são conterrâneos, cara, são aqui do Brasil. Então, só dando algumas menções aqui, Ratos de Porão, pô, o básico, né? Os pais, os avós, basicamente, enfim, um dos pioneiros do hardcore punk, principalmente aqui no Brasil. Uma banda relevante pra caralho aqui fora, imagina aqui dentro. Que tratam de problemas políticos, tão desde os anos 80, tão até os anos 90, cruzaram os anos 2000, até durante a pandemia, estavam falando de coisas importantes, temas relevantes, e nada me tira da cabeça que eles vão continuar fazendo isso. Não sei se podemos esperar material novo vindo do Ratos de Porão, ainda mais com o João Gordo trabalhando em vários projetos paralelos, mas eu devo dizer que eles ainda são relevantes, eles ainda estão aqui, eles ainda estão ativos e se você não conhece, procure conhecer, cara, faça um favor para seus ouvidos. Cólera também, uma banda de hardcore punk daquela época também relevante pra caramba, álbuns que falam sobre coisas profundas, coisas também pessoais também eu diria, muito boas. Não vou lembrar nomes aqui, mas acompanhe a cena hardcore punk nacional. É muito importante. E antes de parar de falar de hardcore punk, eles são de Portland, dos Estados Unidos. Ainda vou fazer um vídeo falando especificamente sobre eles, mas é daorinha também. Se você curte hardcore punk, eu recomendo. E também falam bastante de política e os caras. Agora falando para as coisas ainda mais óbvias. War Pigs, Black Sabbath, basicamente um hino falando de crítica de políticos, caramba, mas realmente relevante, importante, eu diria. É da hora acompanhar. Que mais? Megadeth. Também vou trazer mais vídeos aqui falando do Megadeth, principalmente na fase que eles se encontram agora. Mas é uma banda de thrash metal, puro thrash metal, que fala de política, relevante pra caralho, vale a pena dar uma olhada. E bom, e por fim aqui pra encerrar, já que eu já vou falar deles, Sepultura, porra, metal nacional, que também fala muito de política, uma sonzeira do caralho, e por mais que eles tenham passado aí recentemente pela turnê de despedida, né? Tô meio desatualizado, não sei se realmente já acabaram ou se ainda estão nessa. Mas a música deles ainda assim traz mensagens extremamente importantes. Se você não ouviu, ouça, é sua obrigação. Ouviu, é sua obrigação como roqueiro, metaleiro brasileiro conhecer o Sepultura e ouvir a porra do Sepultura, cara. Você vai ouvir. Isso não é uma recomendação, não. Isso é uma obrigação sua. Se você não conhece Ratos de Porão, se você não conhece Sepultura, vá conhecer, cara. Eu garanto que você não vai se arrepender. E por último, chegamos nela, a melhor e a mais importante da lista. Eu fiz esse vídeo exclusivamente pensando nessa banda, ou nesse projeto, ou nessa pseudo-banda, como quiserem falar. Principalmente depois das últimas notícias e pela própria declaração do Max Cavaleiro. Um álbum, projeto que eu gosto muito, bastante, e eu queria muito ver o retorno de algo parecido, principalmente agora de 2026 pra frente. Não podia ser outra. Nail Bomb. E bom, o que é o Nail Bomb exatamente? O Nail Bomb é um projeto aí entre o Max Cavaleira e um maluco que eu esqueci o nome, sei que o nome dele é Alex, ele é de uma outra banda também, acho que Food Tunnel, o nome da banda dele. E bom, a própria capa do álbum ela já é bem impactante, ela já traz muito dessa raiz política. É uma imagem de guerra de uma mulher aí, aparentemente oriental com uma arma pressionada na cabeça. E bom,
se você pegar o álbum inteiro pra ouvir, o Point Blank, no caso, lançado em 94, você vai ver que é um álbum totalmente político, que fala de vários temas, faz várias críticas a muitas coisas e é relevante até hoje. Um exemplo que eu gosto de mencionar aqui é a faixa Scum of Your Achievements, que é uma crítica quase que direta ao que está acontecendo atualmente nos últimos tempos, principalmente na questão de conflitos militares. Existem várias outras faixas também que falam sobre coisas extremamente relevantes. Religious Cancer, fazendo uma crítica ainda atual sobre a religião. Tem uma música criticando diretamente a mídia televisiva, que também é algo realmente que afeta ainda muito, por mais que a televisão ainda seja uma mídia em decadência, ainda tem uma puta influência no povo brasileiro e ao redor do mundo também. O que mais? Bom, é difícil falar de umas faixas só, você tem que ouvir o álbum inteiro pra entender o que eu tô falando. O álbum inteiro fala sobre isso, seria da hora tipo, acompanhar tudo mais e tal. Ainda mais depois dessa declaração do Max Cavalera. I think Donald Trump made Nail Bomb come back. That's a fucking t-shirt right there. Yeah, right? I mean, all those things together kind of like, but you're totally right. This album is more relevant now than it was 30 years ago, which is crazy. Yeah. That's what music's for. Nail Bomb aparentemente tá voltando. O mundo é uma verdadeira bagunça. Já começamos literalmente com o pé direito essa batalha de ano. Quem diria, não é mesmo? E bom, o que esperar do futuro? Pra falar a verdade, eu não sei. Mas é importante que a gente resista, é importante que a gente saiba o que está acontecendo ao nosso redor. E essa é uma das boas maneiras de fazer isso e ainda apoiar os movimentos que acontecem dentro do nosso próprio país. Nail Bomb, por mais que seja uma parceria com músicos estrangeiros, seja um projeto aí que correu o mundo, ainda tem raízes brasileiras, com o Max Cavalera nisso. Inclusive esqueci de mencionar o Cavalera Conspiracy, que eu diria que é o sucessor, não espiritual, porque tem literalmente os fundadores do Sepultura, mas seria a sucessão do Sepultura aí atualmente. Também a força do metal nacional e tal em relação a tudo que vem acontecendo. E bom, a gente tem que resistir, acho que essa é a importância desse vídeo. Eu vou deixar o Instagram de todas as bandas aí na descrição. Se você se interessou por uma ou várias, não importa, vai lá, acompanhe o trabalho deles, porque enquanto eles estiverem na ativa, muito provavelmente vão lançar coisa nova. Enquanto eles lançarem coisa nova, o discurso deles permanece vivo. A resistência, ela permanece viva, e ainda mais nos dias de hoje, isso é algo extremamente importante. Você conhecer, se conscientizar e lutar. Isso é mais importante. Então, eu vou deixar ali no finalzinho um trecho de uma das músicas do Nail Bomb, só para vocês entenderem o feeling que eu quero passar aqui. E bom, eu peço perdão pela qualidade, o downgrade claramente visível no vídeo. Eu tô gravando isso daqui num horário meio inapropriado, que foi o único horário que eu tive coragem de fazer. Mas é isso, tento reduzir esses efeitos na edição, não sei se vai dar certo, mas tá uma correria, tá uma loucura. Fiquem atentos, vou lançar material novo em breve, muito em breve inclusive, e é isso. Se cuidem, resistam e lutem, porque vocês não são cadelinhas do sistema. E é isso, até a próxima, seus malditos. Hate is reality.